Olá, bem-vindos à nossa terceira aula de introdução ao desenho artístico. E hoje a gente vai continuar falando um pouco das achuras. E antes de iniciar o vídeo, já peço que, por favor, coloquem nos comentários o seu nome e e-mail para constar como frequência. E tá, é o seguinte, a gente vai continuar falando das achuras, particularmente porque eu sou mais habituado a trabalhar com as achuras. Então, por exemplo, eu não gosto muito, até hoje, né? Não sei se no futuro vai mudar, de trabalhar com desenho realista, porque o desenho realista a gente demanda muito tempo para produzir um, por exemplo, porque é muitos detalhes e tem que ter cuidado com o sombreado, textura dos objetos, aquelas particularidadezinhas ali, que são algumas coisas que eu não curto muito. É claro que muitos, acho que até posso dizer assim que a maioria dos artistas que eu conheço, por exemplo, eles gostam muito de trabalhar com desenhos realistas. Então a gente já está um pouco habituado, né? Até na internet a gente vê muitas pessoas desenhando, fazendo desenhos realistas. E hoje eu quis abordar as achuras. A gente já viu falando um pouco nessas aulas que passaram, né? Nessas duas. Na primeira a gente falou um pouquinho, na segunda a gente já falou um pouco mais. E hoje a gente vai abordar o que a gente tem para abordar sobre as achuras. As achuras eu gosto de trabalhar bastante com elas porque elas não têm essa característica, como no realismo, de representar o objeto fielmente como ele é. Ela tem essa característica de representar o objeto como você percebe, como você quer representar. Por exemplo, as achuras, elas possuem sim a possibilidade de você representar o volume do objeto, esse contraste de luz e sombra, esse volume do objeto que você está representando. Então, a gente vai ver um pouquinho, até porque a Ashura não demanda tanto tempo para se dedicar trabalhando nela. Você consegue trabalhar aí em um dia, no máximo, porque as Ashuras que já fiz, exercitei, me baseando por esse livro que a gente está estudando, né? Então, é bem simples, bem para você que está começando agora, de se fazer, porque é bem livre, na verdade, os traços. Então a gente vai ver um pouquinho como é que a gente consegue representar esse volume nas achuras. Como eu já disse, as achuras são esses desenhos por meio de traços. E vou pegar aqui o nosso materialzinho. Tenho o costume de dobrar a folha, então eu vou deixar reta aqui dessa vez. Tá. Então, vou pegar aqui meu lapisinho, nosso material pra gente ir falando junto, né? Enquanto eu vou falando, eu já vou mostrando aqui pra vocês algumas coisas. Vou pegar aqui meu Hzinho e o meu 6B. Como eu disse pra vocês naquela primeira aula de materiais, que a gente... Inicialmente a gente não precisa de muitos lápis, né? Então eu vou me ater a usar menos materiais possíveis pra gente conseguir reproduzir aí em casa os materiais que a gente tem aí disponíveis na nossa mão. Então, ok. Pra gente conseguir reproduzir esse volume nos objetos, a gente tem que prestar atenção no traço, na espessura do traço, na direção, principalmente a direção que a gente dá ao traço é o que vai dar essa sensação visual de volume, de volume, né? De representar o volume do objeto. Então, vamos colocar, por exemplo, o básico. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, volumes
figuras geométricas simples, no caso, por exemplo, o cubo e um prisma, uma pirâmide, né? Eles têm os lados retos, eles são objetos retos. Então você não vai pegar. Vou desenhar aqui para vocês verem também. Eu coloquei na figura, mas eu também vou fazer. Por exemplo, assim, eu vou pegar um cubo aqui. Vou desenhar aqui rapidão, só mais ou menos, só para vocês terem aquela percepção mesmo. Você não vai pegar um cubo. Fazer aqui, é só um cubinho aqui basiquinho. Você não vai pegar um cubo e traçar linhas curvas, né? Não tem sentido. Dá a sensação de que o cubo tem essa forma mais esférica, tem essa curvatura e ele não possui. Vocês veem que faz diferença, porque não tá como representando como o cubo é realmente, né? O cubo ele não tem a forma curva, ele tem a forma reta. Então, é isso que eu quero falar. Por exemplo, nas formas retas, você traça linhas retas. Vou fazer aqui rapidinho para vocês verem. Deixa eu acentuar mais aqui esse traço, pra gente conseguir ver melhor na tela. Então, a gente não vai traçar linhas curvas por um objeto reto. A gente vai traçar linhas retas por um objeto reto. E linhas curvas para representar objetos curvos, cilíndricos. Por exemplo, você vai desenhar o braço de uma pessoa. Você está desenhando lá uma pessoa e você vai lá e desenha o braço da pessoa. Você vai desenhar esse braço, se você estiver desenhando, é claro, com as achuras, você vai desenhar esse braço reto, por exemplo, aqui. Se você colocar achuras retas, não dá a sensação de que é um braço, né? Nosso braço é cilíndrico. Ele fica aqui um desenho totalmente bidimensional mesmo. Você não tem nem a sensação de volume. Agora, se você pega esse mesmo bracinho que você está desenhando, começa a fazer traços curvos. Curvas. Não sai nem tanta curva, né? Vou fazer outra aqui para ver se sai mais curva. Curvo. Vê a diferença? Ela dá essa sensação que o objeto tem essa característica de cilindro, né? Tem essa forma cilíndrica, diferente do cubo. Então, tá. Já sabe que você vai usar aqui no cubo traços retos porque ele é reto. Então, como é que a gente vai usar esse jogo de luz e sombra? Para representar esse volume, essa luz, essa sombra, a gente vai... Tenta seguir o traçado do desenho. Sabe esse traçado aqui? A direção dele. Mais na frente, talvez a gente aprenda um pouco sobre a perspectiva para a gente conseguir desenhar isso daqui que eu tô fazendo. Eu fiz esse cubo de olho mesmo, eu nem usei perspectiva nenhuma, então deve estar meio torto. Mas tenta seguir essa linha aqui base dele, pra gente ir fazendo na direção. Aqui atrás, eu posso usar somente essas achuras paralelas. Eu tô até errando aqui, tava olhando pra ali. Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Geralmente nas achuras eu não uso muita borracha, só não. Eu faço
o esboço bem levinho, que depois a rachura ela mesmo cobre. Mas aqui, tá. Eu posso rachurar bem próxima uma da outra para dar esse tom mais escuro. Eu posso fazer rachuras paralelas, né? Já fiz assim, se torna rachuras paralelas. E aqui, como esses dois, aqui, por exemplo, vamos colocar que a luz tá vindo daqui de cima, né? Então aqui eu vou deixar mais suave possível, porque vai representar onde a luz tá batendo. E aqui eu posso fazer um pouco, não tão escuro como esse daqui que não tá pegando luz, mas eu posso dar uma escurecidinha mais nele do que nisso daqui. Então, só colocando essas linhas, a gente já tem essa percepção de volume. Então, é basicamente isso, para representar as linhas curvas. Ok? O que mais a gente pode falar sobre as achuras? Enquanto vai rolando o vídeo, eu já devo ter apresentado até agora algumas imagens, então eu vou colocar algumas imagens de alguns trabalhos aqui que foram usados somente achuras paralelas retas, e outro trabalho que foi usado somente achuras, somente não, né? Foi usado mais achuras cruzadas. Claro que tem achuras também paralela nesse desenho, mas foi usado mais achuras cruzadas. Então, também vou deixar algumas formas de achuras paralelas aí para vocês verem. As achuras paralelas existem que são mais afastadas, com traçado mais fino, existe o traçado mais grosso, que deixa o desenho mais escuro, um tom mais escuro. E então assim vai. E tem uma coisa, na achura você tem, como eu disse ainda agora, essa liberdade de criar. Então, dependendo da intenção do seu desenho, do seu traço, você pode juntar tudo, achura cruzada, achura paralela, todo tipo de achura. As achuras são linhas, e não quer dizer que são linhas retas, são linhas curvas, são sinuosas, são aspirais, são curvas. Então você pode usar todas elas para fazer o seu trabalho como você queira. Então, sempre que vocês forem produzir, vocês tenta captar o objeto que você está trabalhando. Você vai olhar para uma árvore. O galho de uma árvore vocês já sabem que não é quadrado, então vocês não vão representar reto, a não ser que vocês queiram dar essa sensação de reto, não tem problema nenhum. Agora, se vocês quiserem dar essa sensação de curva, de que a árvore é de forma cilíndrica, vocês sabem que já devem usar a forma cilíndrica. Por exemplo, eu vou fazer aqui um cilindro. Olha, tem até uma coisa interessante que conforme a gente vai fazendo, desenhando, vocês vão vendo... deixa eu trocar aqui o lápis, né? Que assim não dá. Vocês vão vendo... Deixa eu apagar aqui, senão não vai prestar. Vocês vão vendo até a forma que a gente desenha certas coisas. Por exemplo, assim. Se eu fizer só uma linha reta aqui, uma linha reta aqui, uma linha reta aqui, isso daqui é o quê? Isso daqui é um cilindro. Errei aqui o traço, né? Espera aí. Isso daqui é uma forma cilíndrica? Não, né? Isso daqui, ele fica um mero triângulozinho, né? Então, para ele ser cilíndrico, as formas cilíndricas, como essa daqui, ela não tem essa base reta, né? Como ela tem, como vocês já sabem, que a gente representa por meio de curvas, as formas cilíndricas, é claro que essa base aqui também vai ser curva, para
dá essa sensação do objeto ser cilíndrico. Ele precisa ter essa base curva também, assim como as linhas. Claro que é diferente do de um círculo. Cara, quase que não sai esse círculo, não. É de um círculo, de uma bola, de uma esfera. Porque a esfera por si só, né, não tem um apoio, ela não tem uma base. Aqui ela tem uma base. Então, pois é. Então vocês já sabem, né? Beleza. Aí eu quero pintar aqui o meu, como é que se chama isso daqui, rapaz? É prisma, né, eu acho. É prisma sim. Vou pegar um lápis mais escurinho aqui, vou dar aquele acabamento, meu traço. E eu vou fazer o que? Eu vou dar aquele volume. Lembra dos exercícios que a gente fez? Que a gente foi treinando os traçados, os degradês, lembra? Puxar degradê, lembra? Então a gente vai usar aqui. A gente pode fazer, eu vou fazer esse lado aqui, esse degradêzinho, e esse lado aqui eu vou fazer de outra forma. Por exemplo, eu posso puxar linhas mais grossas aqui no começo. E conforme eu vou puxar mais outras, eu vou deixando mais suave. O meu lápis é escuro, então eu vou fazer o quê? Diminuir a pressão da mão. Eu vou deixar mais, vou usar a pontinha fina, né? Eu vou diminuir a pressão da mão. Vou puxar aqui um tonzinho mais suave do que esse de trás, né? Sempre puxando curvo, curvo, curvo. Não puxem reto. E eu vou puxar mais uma aqui, bem mais fininha. Tá vendo? Sobrepondo as linhas. Aí aqui eu posso fazer o quê? Puxar bem pressionando do escuro e soltando, fazendo aquele degradêzinho que a gente aprendeu. Faz o degradezinho, faz o degradezinho. Vai puxando o degradê de forma curva. Tenta fazer o mais curvo possível. Meu, não sei se tá saindo muito curvo, mas a ideia é essa. Puxar a curva para dar essa ilusão de curva, viu? Então, por isso que a gente tem que praticar nossos traços, né? Pra gente fazer esse degradezinho aqui, só o filé, bem de boa. Beleza. Será que dá pra ver? Aqui pra mim aparece bem forte meu traço, mas aqui na câmera tá parecendo que tá bem fraquinho. Então, deixa eu dar mais uma acentuada aqui pra ver se dá pra ver. Dá mais uma. Tá vendo como eu não tô fazendo assim, ó? Eu não tô fazendo esse degradê aqui reto, né? Eu tô fazendo assim, ó. Pressiono, largo, pressiono, largo. Pressionei, larguei, pressionei, larguei. Puxei, ó, traço. Amassei, puxei, amassei, puxei. E aí eu tento fazer puxando, arredondando, ó, fazendo uma curvinha com o traço assim, ó. Tique. Assim. Ixi, saiu bem forte meu traço, né? Tô fazendo não sei se dá pra ver aí meu tracinho que eu marquei bem forte, bichinho. Tá. É mais ou menos isso a ideia, né? Também a gente não é obrigado a fazer aqui perfeitinho. Ai, ai. E a esfera é a mesma coisa. Vou fazer aqui a esferinha, bem de boa. É só pra vocês verem aqui. Fazer esse lado aqui
escuro. E aí eu vou subindo clarinho, né? Posso puxar um pouquinho aqui só pra dar aquela ajuda, aquela força na esfera. Então, tá aí nossa esferinha, bem de boinha. Não sei se dá pra ver direito, acho que dá sim, né? Então tá. Ai, pois é. Então, dependendo do que a gente vai traçar, a gente pode intercalar. Eu vou deixar a imagem que eu tô vendo aqui no livro pra vocês verem. Eu já deixei, eu acho que lá no começo, a imagem, mas deixo aqui de novo pra vocês verem. E que nessa imagem aqui a composição tá bem rica, né? Tá usando tantos traços retos quanto rabiscado. Então você vê os tracinhos bem flamejantes lá no... Eu acho que eu vou colocar aí os detalhes. A letra A tem o traço flamejante na vegetação, para representar a vegetação. O traço B, espirais, para produzir a ideia da nuvem, né? Que a nuvem é macia, a nuvem é bem suave. O traço curvo, para acentuar o relevo das pedras. O telhadinho, né? Você percebe que o telhadinho não é feito telhadinho por telhadinho, cheio de detalhezinho. Não é um telhadinho, né? O que foi que o artista fez? Que desenhou nesse livro, que ilustrou esse livro? Fez o que nesse desenho? Pegou uma linha e foi dando a ideia da telha. Ele dá a ideia da telha e não reproduz a telha fielmente como ela é. Então, é esse que eu quero passar sobre as achuras. Elas têm essa possibilidade de você dar o seu traçado, a sua visão para o desenho. Representar o objeto de uma forma que você percebe e não como o objeto é realmente. É por isso que eu gosto muito das achuras. Então, tem também o que? A letra E, as achuras intensas. A letra F, traços retos, perpendiculares nas paredes, né? E a letra G é tipo umas árvores, é uma folhagem, né? É a folhagem das árvores, então é uns arabescos bem soltos, bem suaves para representar aí essa folhagem. Então, é isso. Criem uma dica que eu dou para vocês. Peguem um objeto da casa de vocês. Olha para qualquer lugar que você se inspire a desenhar, alguma paisagem, se você mora num lugar assim, pô, tem uma casinha ali bem bacana para me representar. Sempre que eu passo lá, eu olho para aquela casa, eu acho bem bonita, bem simplesinha, eu acho bem legal de representar. Então você vai lá e você vai lá, pode desenhar no momento, olhando. Você pode tirar uma foto para ser mais fácil. Ou você pode desenhar de memória. O que é desenhar de memória? Desenhar de memória é você lembrar de objeto, por exemplo, assim. Aqui na minha cidade, Macapá, tem ali a Fortaleza de São José, que é um monumento que tem aqui. Ah, a linha do Equador. Lá, o Monumento Marco Zero, que é a linha do Equador que tem aqui. Eu sei, eu tenho na minha memória a imagem de lá e eu posso desenhar através dessa imagem que vem na minha memória. Então não preciso olhar para o objeto, eu já tenho na memória a referência desse objeto. Então eu posso representar somente lembrando disso, desse objeto. Então, produzam suas obras. Se vocês quiserem, vocês estão assistindo, que estão conseguindo aprender, eu espero, nas nossas aulas, me mandem, pode me mandar no meu Instagram, lá no direct, os trabalhos de vocês, eu vou adorar ver. Então, por enquanto,
a gente tá quase encerrando nossa aula por aqui. Faltam poucos minutinhos. E, aqui no livro existe uns galhos de árvore representados. Eu vou desenhar rapidinho aqui pra vocês, só pra vocês verem que dá essa sensação aqui de... Vou fazer aqui um rabisquinho rapidão aqui, só um esbocinho aqui pra mim ter a noção da árvore. Do galinho, né? Só pra me mostrar aqui pra vocês, por exemplo, esse galinho aqui, ó. Vou pegar daqui também, só pra pegar esse galho aqui. Pegar esse galinho aqui. Ok. Tô olhando ali pra imagem, tá? Tá aparecendo pra mim aqui do livro. Tô olhando aqui no livro e aí eu tô desenhando aqui. Eu vou pegar esse galinho, porque como não vai dar tempo de a gente ver tudo... Por exemplo, aqui do galinho eu já não pego reto aqui, ó. Eu já pego curvo. Eu vou levar aqui pra vocês conseguirem enxergar, porque no vídeo aparece bem clarinho. Fazer um curvo bem, um traço bem grosso. Eu vou fazer um degradezinho aqui, suave. Só bem simples, né? Fazendo essa curvinha aqui, de leve. Vocês podem fazer devagar também, eu tô puxando aqui por causa do tempo. Tanto que não tá saindo tão levezinho assim não. Mas é mais ou menos isso que eu quero representar. Tá vendo? Eu não vou puxar reto a linha, eu tô puxando meia curvinha aqui, ó. Claro que também com as achuras você exige tudo que você... Qualquer obra que você for realizar, você demanda um tempo aí da sua vida para dedicar aquela sua obra. Então você tem que querer representar aquele objeto, você tem que estar gostando do que você está fazendo. Então esse é o tipo de desenho que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com as achuras. Mas se você gostar, por exemplo, de um desenho realista, aqui no YouTube tá cheio de artistas que fazem desenhos realistas e eu recomendo todos, porque cada um tem sua forma de ensinar. Eu tô começando, é a primeira vez que eu ensino alguma coisa para alguém, então a gente fica nervoso, a gente gagueja, mas a gente tá começando, então todo mundo é passível de erro. Talvez quem seja mais experiente, que esteja me assistindo, encontre alguns erros e diga, não, mas não é assim, ou existe mais coisas para falar. Mas como esse curso é voltado justamente para ajudar aquelas pessoas que estão começando, eu espero que esteja ajudando. Eu estou disposta a ajudar vocês, mesmo depois de acabar o curso. A gente pode trocar uma ideia, pode mandar uma mensagem para mim, que eu posso até, quem sabe, no futuro gravar mais vídeos, não sei. Mas é isso então, tá? A gente vai ficando por aqui. Eu vou ajustando aqui meu desenho aqui. Faça aí na casa de vocês. Peguem alguma coisa. Peguem, façam uma casinha aí bem simplesinha. Cara, meu traço tá muito feio aqui nesse desenho, mas tudo bem. Não sei nem o que eu ia desenhar aqui. Acho que era uma casinha. Não vai sair a casinha mais, porque já acabou o tempo. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu não sei o que eu ia desenhar aqui. Eu desenhei uma casinha, mas eu vi que já tava acabando o tempo. E acabei fazendo isso daqui que nem saiu uma casa, não saiu foi nada. E a gente fica por aqui, tá bom? Espero que tenham gostado dessa aula. Aprendido um pouco sobre as achuras. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco sobre as achuras para vocês. Espero que vocês gostem de trabalhar com as achuras, porque
As achuras são traços simples de se trabalhar e a gente consegue dar esse volume, luz, tudo por meio da achura, sem precisar de outros materiais, só com lápis mesmo a gente consegue trabalhar. Então, é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê na próxima aula e obrigada!